Durante a reunião extraordinária, os vereadores aprovaram as contas do ex-prefeito Mário Assad referente ao exercício de 2002. Os vereadores comentaram sobre a importância da administração de Mário Assad e também sobre a aprovação destas contas. Nós hoje aqui, senhor presidente, estamos reunidos nessa sessão extraordinária para julgar as contas da administração do ex-prefeito Dr. Mário Assad do ano de 2002. Em que pese, senhor presidente, nós sabemos que nos últimos anos, e olha que eu falo que eu nunca fui eleitor do Dr. Mário, que foi um dos prefeitos que mais obras realizaram ou realizou no município de Manhuaçu, obras de grande importância. Deixo aqui uma indignação quanto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Um tribunal que, com aquele mundo de assessor, senhor presidente, mundo de técnicos para assessorá-los, e só agora, em 2015, vem apresentar para a Câmara Municipal de Manhuaçu as contas de 2002, que ficou dormindo em berço esplêndido na mesa de algum conselheiro lá. Então, senhor presidente, em que pese vir uma recomendação do tribunal pela rejeição das contas, nós entendemos aqui, já conversando na reunião das comissões, que não houve nenhum prejuízo ao erário, porque ele tão somente utilizou de um artifício que foi fazer o remanejamento de verbas sem autorização legislativa, mas que na própria prestação de contas dos conselheiros, nenhum deles vem falando de dolo, de má-fé, nesse sentido. Então, senhor presidente, o nosso parecer, nós não vamos adentrar no mérito da aprovação ou não. O nosso parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela aprovação das contas referente ao exercício financeiro de 2002, haja vista que a comissão entende que há uma prescrição, vereador Maurício. Está prescrito. O artigo 180 da Constituição Estadual fala que a Câmara Municipal julgará as contas do prefeito mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que terá 365 dias de prazo. 360? 360. Ah, é 360. Nem um ano não é. Menos de um ano. E agora, 13 anos depois, é que vem apresentar essas contas. Então, nosso parecer, senhor presidente, e nós aqui queremos conclamar os vereadores, é no sentido justamente de reconhecer a prescrição no julgamento dessas contas por parte do Tribunal de Contas e no sentido de aprovar as contas do exercício financeiro de 2002 do doutor Mário Assad. Questão de ordem, presidente. Em discussão, o parecer. Pode ficar à vontade, senhor Paulo. Senhor presidente, eu me cuido muito. Posso errar por tentar acertar, não premeditar o erro. E vejo que nós temos ações que ela é favorável, que nós fazemos com êxito, são valorizados, reconhecidos, e nós também, às vezes, por fala ou algum ato, de cometer algum delito, um erro, perdão. Então, eu vejo no excelentíssimo senhor Mário Assad, tomara a Deus que me dê a idade que ele já se encontra, não vi momento nenhum. Uma outra vez nós votamos a conta dele aqui, né, pela aprovação. Hoje, não por isso, né, tentou falar comigo, eu não deu para a gente falar, porque eu queria realmente votar, mas de uma surpresa, mas que fez uma surpresa boa,
que ele vai ficar sabendo. E hoje, para Manhuaçu, se nós for olharmos dele ter feito, usado o dinheiro, não ter procurado a casa para fazer a coisa correta, não aqui falando que ele fez errado, mas a vontade de fazer, temos que reconhecer que tem várias obras aqui que é dele, e o mérito é para quem realmente tem. Então, o que acontece? Se nós fosse olhar, não, se ele não veio aqui, então nós vamos votar contra, para não dar mais, às vezes, o outro que está daqui mais 8 anos, 10 anos, fazer a mesma coisa e esperar que, às vezes, o Tribunal de Contas ou a Casa dos Vereadores, não, nós vamos votar a favor, porque a intenção dele, nada disso. É simplesmente a vontade de fazer, passou batido, mas também não é para dar margem o atual, que ele vá fazer isso aqui e amanhã, que às vezes não precisa ter o mesmo resultado. Porque o doutor Mário Assad, como político, é exemplo a ser seguido. É exemplo. Às vezes, se você for olhar politicamente, eu não votei, eu não voto, ele não me serve, mas a qualidade da honradez da pessoa, porque você não entende com ele, politicamente, você não tem que denigrir a imagem dele. Eu não concordo com você, politicamente, mas você é meu amigo, nós só não participamos da mesma ideia. Então, o que eu vejo, que dói muito nós, políticos, que às vezes, se você tiver um parecer do tribunal dentro de 6 meses, ele já te arrebenta e bom que acaba. Mas a agonia de você ficar aí 5 anos, 8 anos, 10 anos, como eu tenho algum colega que passou por isso, é doído. Então, para que se uma forma que resolva de imediato, ou que estoura, ou então que encerra, mas não deixa esse tempo todo, que ninguém aguenta isso. E pela idade que encontra hoje, senhor presidente, faça então, pedir aos colegas, nós não estamos afrontando de forma alguma o tribunal, que é a lei e a autoridade que resolve. É simplesmente um pensamento desses nobres vereadores, para simplesmente não vir punir um cidadão que colaborou uma vida inteira politicamente, às vezes por um ato desse, que sequer for aí comparar com a Petrobras da vida, isso insignifica, mas não há pecado grande nem pequeno. Esse é mínimo que possa ser realmente ser elevado. Então é isso que eu tenho que falar, que eu vou estar comentando, e ele tem meu sincero respeito. Pela ordem, presidente, gostaria de se manifestar. Gostaria que fosse breve os discursos, para não tomar muito tempo. Meu discurso é corroborar com a CCJ, uma segurança jurídica aí. Não é justo que ninguém fique à mercê de um tribunal ad eterno, porque aguardando uma solução, né, assim aduz a Carta Magna no artigo 180, parágrafo 4º, que a Câmara Municipal julgará as contas do parecer, né, da apreciação com parecer prévio do TCE de 360 dias para apresentação. Uma conta de 2003 deveria ser apreciada em 2004 e deveria dar entrada em 2005. Ela dá entrada depois de 12 anos. É pesado. E Daniel de Carvalho Guimarães, procurador do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, tem um entendimento que, passado o prazo de 5 anos, o prazo decacional de decadência, após a prestação de contas, o prefeito municipal está tendo sido efetuada a tempestividade, argui, né? Não caberia mais análise de tais dados estatísticos e emissão de parecer prévio pelo Tribunal de Contas e julgamento pelo Poder Legislativo por ter ultrapassado o prazo decacional, sendo publicado pelo próprio Tribunal. Enfim, no que pese, não houve dolo e nem má-fé do gestor público. Mais algum vereador deseja? Fico pela aprovação das contas. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente, assessores. Senhor presidente,
eu me sinto assim muito feliz, né, alegre de poder, né, fazer parte hoje dessa Câmara Municipal e poder estar votando, né, uma prestação de conta do ex-deputado estadual, deputado federal, ex-prefeito municipal de Manhuaçu, Dr. Mário Assad, pessoa que eu tive o privilégio de conhecê-la há 33 anos, mesmo convivendo de longe, mas sabendo da sua forma de administrar, a sua seriedade e a forma e o zelo que sempre teve com a administração pública. Eu diria, senhor presidente, senhores vereadores, que se todos os políticos do Brasil tivessem a linha, a conduta e trabalhasse no serviço público da forma que o doutor Mário Assad sempre trabalhou e sempre zelou pelo trabalho do seu mandato, esse país seria bem melhor. Então, senhor presidente, a pedido da minha consciência, estarei seguindo o parecer do vereador Fernando Lacerda e com muito prazer, com muita alegria para a gente estar fazendo essa justiça e não deixando que venha cometer, né, depois de anos e anos, já uma pessoa de 90 e tantos anos ser injustiçado de uma forma dessa, não seria justo. Então nós votamos contra o parecer do tribunal. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Seja breve, doutor. Aí o seu pleito, presidente, só queria destacar aqui, endossar as palavras, belas palavras e muito contundentes proferidas pelo nosso vice-presidente. Também sou pela aprovação das contas e rejeição do parecer do Tribunal de Contas, destacando que, muito bem disse o nosso vice-presidente, esse posicionamento, a fundamentação do meu voto não houve malversação de recursos, eu também não era vereador naquele mandato. Então, esses são os fundamentos do meu voto, o que não vincula em uma próxima, eventual, futura conta que possa chegar a casa. Gostaria somente de destacar isso aí, porque muitas vezes vai dizer, coerência, não, eu sou coerente mesmo, age de acordo com a minha convicção, os meus ideais, e que reclamam agora a aprovação, neste caso. Cada caso é um caso. Nós vamos debruçar, não é isso, vereador? Cada caso é um caso. Muito bem disse o Paulo Altino. Gostei e repeti, viu, Paulo Altino? Vamos para papagaizinho aqui, mas obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador Juarez Eloy. Senhor presidente, demais componentes da mesa, eu gostaria de fazer das palavras do Rogério as minhas palavras. Eu acompanho todo o pronunciamento seus, que vocês falaram, é realmente aquilo que a gente conhece do Dr. Mário Assad. Senhor presidente, antes também eu queria só fazer umas considerações. O Maurício, né, nós não éramos vereador na época, mas eu na época era líder lá dentro de Vila Nova, né, presidente de uma associação, e nós acompanhamos o mandato do Dr. Mário. E ele chegou no momento onde Manhuaçu estava necessitando de uma pessoa que nem o Dr. Mário, né, porque o momento político da época era muito conturbado, né, o povo já estava começando a se indignar, porque um dia era um prefeito, outro dia era outro prefeito, e ficou aquela bagunça até o final, e o doutor Mário veio e fez um mandato de 4 anos de forma honrada, harmoniosa, aonde Manhuaçu de lá para cá resgatou isso. Então, ou seja, até as eleições mudaram de lá para cá, né? Foi uma democracia, o pessoal sempre jogando mais limpo, os adversários se respeitando, coisa que antes não acontecia, passou a haver esse tipo de coisa de lá para cá. E, conforme o Maurício falou, também fundamento em relação a não ter havido nenhum desvio, né? No último curso que nós fizemos, inclusive, foi citado algo semelhante, aonde o prefeito havia deixado de... Ele investiu, o tribunal considerou que ele tinha investido 24,5%, né, na educação. E na justificativa dele para a Câmara foi que ele havia comprado um terreno com o dinheiro do município para o IFET, né? Então, ou seja, ele havia investido na educação, de forma errada pelo tribunal, porque tem que ser atendido na educação básica, mas ele não desviou recurso. Hoje, com certeza, a cidade dele deve estar sendo muito mais
bem atendida na educação com a presença do IFET. Por esse motivo, senhor presidente, eu também, né, vou me manifestar a favor. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Coloco em votação e peço ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Como voto, vereador Anísio Gonçalves. Voto com o voto da consciência pela aprovação. Como voto, a vereadora Ponise dos Reis. Pela aprovação. Vereador Elide Abreu Gomes. Pela aprovação. Vereador Fernando Gonçalves. Vereador Francisco Coelho de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Gilson César. Pela aprovação. Vereador Hélio Ferreira. Pela aprovação. Vereador Jânio Garcia. Pela aprovação. Vereador Jorge Augusto. Pela aprovação. Vereador Juarez Eloy. Pela aprovação. Vereador Maurício de Oliveira Júnior. Vereador Paulo Altino. Senhor presidente, o momento é esse, assim, voto a favor e parabenizar o nosso colega aqui, o Fernando, a forma do parecer, que nos ajudou muito. Viu, Fernando? É a favor, senhor presidente. Vereador Rogério Filgueiras Gomes. Pela aprovação. Eu estava falando em relação ao doutor Mário, eu fui vereador no período que ele foi deputado. Uma coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui, que eu nunca tive uma ajuda dele de uma moeda na minha campanha e nunca ele me atendeu com uma pinguela a meu pedido para mim conquistar voto, não. Isso aí eu não tenho dívida nenhuma que não. O meu voto foi realmente porque eu conheço a vida dele de 33 anos. Eu não tenho esse vínculo político, não. Mas com certeza tá? E não sou companheiro político dele também, não. É aprovado a conta do ex-prefeito Mário Assadji.